Olá, alunos do terceiro ano. Então tá, o último tópico que a gente vai trabalhar desse capítulo, né, que a gente está abordando sobre Guerra Fria, é sobre a Revolução Cubana, tá? Então, Revolução Cubana geralmente é um tema considerado polêmico, né, enfim, como tantas coisas são consideradas polêmicas que, né, enfim, não deveriam ser, né? É um evento histórico, como vários outros, mas enfim. Basicamente, a gente tem que entender um pouquinho, né, a história de Cuba para a gente poder chegar ao porquê, os motivos, né, que levaram ao processo revolucionário e o que ele significou, basicamente, né, dentro de todas as suas contradições, enfim, né. Basicamente, a gente teve independência cubana em 1898, independência da Espanha, né, que era a colônia, Cuba era uma colônia, né, da Espanha, teve auxílio dos Estados Unidos, exatamente porque os Estados Unidos tinha essa perspectiva, né, lembra da doutrina Monroe, que nós trabalhamos, né, América para os americanos, europeus, né, os americanos eles estavam, na verdade, olhando para eles mesmos, né, enfim, tudo bem. Então, a ideia era que os europeus não se metessem em assuntos americanos, né, e com isso, os Estados Unidos teve uma atuação importante, né, para que Cuba se tornasse independente, então, em 1898, mas é claro que também não foi uma coisa, tipo, gratuita e altruísta, né? Estava dentro do que a gente chama de, naquele período de política do Big Stick, né? Que é o grande porrete, ou seja, né? Usa a diplomacia até o momento que não, né? Que não atendesse aos nossos interesses e aí, né? Desse o grande porrete mesmo. Então, com a independência cubana e o surgimento da primeira Constituição, a gente vai ter lá na Constituição cubana, para vocês verem o que era o sentido intervencionista dos Estados Unidos, né, nesse contexto, que dentro da Constituição cubana, né, da primeira Constituição cubana, a gente vai ter o que a gente vai ser chamado de emenda Platt. Então, o que é essa emenda? Ela é um artigo dentro da Constituição que vai, digamos assim, diminuir, né, muito, para não dizer anular, a soberania do país que nascia, né? Essa emenda permitiu aos Estados Unidos fazer uma série de intervenções políticas, né? O mandar e desmandar, basicamente na política, na economia, enfim, cubana, tá? Então, Cuba ficava sob tutela estadunidense, basicamente, tá? Era um puxadinho, né? Dos Estados Unidos, certo? Então, além disso, né, Cuba tinha que ceder uma parte do seu território, né, então que é a Baía de Guantánamo, e Guantánamo ainda até hoje, né, ocupada pelos estadunidenses, certo? Ainda é uma base estadunidense em solo cubano que começou aí no surgimento de Cuba enquanto país, certo? Então, o país estava sempre nessa perspectiva, né, de intervenção estadunidense, né, enfim, e, basicamente Cuba vai vivenciar uma série de ditaduras, né, e que vão ser tuteladas, né, organizadas e comandadas pelos Estados Unidos. Cuba era mais ou menos assim o espaço de recreação, né, o espaço turístico, era, enfim, né, aquele espaço de, vamos dar uma chegada numa praia bonita, diferente e tal, porque Cuba tem uma série de belezas naturais, né, e era onde tinha os cassinos, era um prostíbulo, né, dos Estados Unidos, basicamente, certo? Bom, então, nessa perspectiva, né, Cuba também era um país muito atrasado, um país muito agrícola, né, um país que sofreu uma exploração colonizadora, como a gente já viu, os moldes, né, do que era uma exploração de plantation, né, os principais produtos cubanos eram produtos da plantation, né, ou seja, era o tabaco, o açúcar e grande parte das empresas que exploravam esses produtos não eram cubanas, eram sim estadunidenses, né? E a população cubana vivia numa desigualdade terrível, uma miséria terrível, a grande maioria analfabetos, enfim, né? Então era uma situação de exploração bastante acentuada, né? Até que nesse período uma série de jovens cubanos que haviam estudado em outros espaços, né, começam a organizar então uma revolução, né, um processo então para tomada de poder e derrubada da ditadura que estava estabelecida em Cuba nesse período, que era uma ditadura financiada e, enfim, né, colocada pelos Estados Unidos, né, que apoiava então esse ditador, que já tinha sido ditador até acho mais de uma vez, né, que era o Fulgêncio Batista, enfim, era um militar, né, que estava. Então, essa oposição, essa organização começou a crescer, né? Nesse contexto, era liderada basicamente por jovens, né? Como o Fidel Castro, né? Os irmãos Castro, na verdade, não só Fidel, mas Raul também. O Camilo Cienfuegos, né? E o Ernesto Che Guevara, que era um médico argentino e que vai, então, também aderir ao movimento, né?
de libertação de Cuba, essa era a perspectiva, certo? Então, basicamente, eles vão promover, né, como eles tinham, enfim, pouco apoio e poucas, digamos assim, pouca estrutura, né, eles vão, então, promover uma guerra de guerrilhas, né, então eles vão chegar na região de Sierra Maestra, então, né, nas montanhas, lugar mais ermo, enfim, lá eles vão mobilizar, então, as pessoas, camponeses, enfim, que vão apoiar, então, essa perspectiva, e a partir disso eles vão, então, conseguir, né, se organizar com táticas de guerrilha, então nunca ninguém sabia onde é que eles iam atacar, enfim, né, e vão conseguindo ocupar várias cidades, vários povoados, com cada vez maior, uma adesão cada vez maior, e essas ideias vão se colocando. Então, na verdade, a Revolução Cubana ela tem um sucesso, digamos assim, porque ela vai ter uma adesão popular muito grande, né? Porque as pessoas vão aderir àquelas ideias, né? E aí vão, digamos, proteger, inclusive, né, todo essa organização. Então, com isso, em 58, então, o Fulgêncio Batista acaba fugindo, né, para a República Dominicana, e a revolução acaba sendo bem sucedida, né? Acaba obtendo seus interesses. Então eles vão fazer uma série de mudanças, certo? E essas mudanças, logicamente, iam de encontro, ou seja, iam contra os interesses estadunidenses, né? E que mudanças são essas, afinal de contas? Eles vão promover reforma agrária, né? Então a gente tem que lembrar que, de um modo geral, Cuba tinha, então, esses seus principais produtos oriundos de latifúndios, né? Latifúndios monocultores, ou seja, que isso geralmente é gerador de fome, né? Porque a grande parte da terra acaba sendo utilizada para plantar, né? Enfim, produtos que não alimentam as pessoas, mas que são para venda, né? Então, nessa perspectiva, a gente vai ter, então, uma reforma agrária, a nacionalização das refinarias de açúcar, usinas, indústrias, enfim, todos os meios de produção, né? Então, a ideia era nacionalizar os meios de produção, que pertenciam a empresas, a grandes conglomerados multinacionais estadunidenses, né? E isso vai fazer com que os Estados Unidos vão proteger os seus, enfim, né, os interesses das suas empresas, né, e vão fazer com que os Estados Unidos então rompa, né, a produção de açúcar e a importação do açúcar, que era o grande produto, né, do qual ainda nesse primeiro momento dependia demais a economia cubana. E os Estados Unidos vai romper com Cuba, né, com o processo revolucionário. Muita gente de Cuba vai fugir, né, a elite, enfim, de um modo geral, vai fugir, né? Quem estava muito vinculado aos interesses estadunidenses, ou que eram altos funcionários, ou que de alguma forma, né, atuavam enfim, nessa situação econômica, vão acabar fugindo, né? Enfim, e com isso a gente vai ter essa situação dos Estados Unidos, então, não só evitando, né, rompendo relações e rompendo economicamente, né, com Cuba, que dependia basicamente, afinal de contas, as empresas eram estadunidenses, e essas empresas tinham laços, né, com as suas sedes, digamos assim. E agora, então, há essa perspectiva. Então, Cuba ficou numa situação, obviamente, muito complicada, porque não tinha muitas. Não era uma economia. Era uma economia absolutamente nada diversificada, né? E aí, então, os Estados Unidos, além disso, vai, a pouco, organizar o embargo. Então, o primeiro ponto importante, né, só para, assim, quando a gente fala sobre a Revolução Cubana, é deixar claro que a Revolução Cubana não foi uma revolução necessariamente socialista. Ah, mas fizeram reforma agrária. Ah, não era uma perspectiva ideológica necessariamente, né? Era uma tentativa de nacionalizar, proteger o patrimônio nacional e diminuir as desigualdades sociais. Essa era, digamos assim, a perspectiva a revolução, da Revolução Cubana, né? Desses, e derrubar uma ditadura, né? Essa era a ideia deles. Porém, depois, né, com essa ruptura e com a necessidade de ter algum tipo de parceiro econômico, aí sim, né, o Fidel, que vai ser a liderança, então, né, que é a liderança desse processo todo, ele vai, aí ele vai aderir ao socialismo real, né, e se colocar como comunista, porque ele precisa de um parceiro de peso, porque os Estados Unidos não só vai fazer essa ruptura, como vai impedir, né, que grande parte do mundo que esteja vinculado, né, a ele, enfim, né, da sua dependência, da sua esfera de influência, também comercializem com Cuba, certo? Então, na verdade, né, a Revolução Cubana não nasce uma revolução comunista, certo?
Cuba se torna comunista depois. Isso é bem importante, certo? Até depois então, pessoas. Se cuidem, a gente vai continuar no próximo vídeo, tá bom? Até!